Você já passou por uma dificuldade na sua vida e você passou vergonha por ter passado por essa dificuldade? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui chamando a sua atenção para nós continuarmos com a nossa série Tempestade. Desta vez o tema vai ser a tempestade necessária. Pedro, um dos discípulos de Jesus, que talvez você já ouviu falar muito, nos evangelhos que talvez escreveu Mateus, escreveu Lucas, João, enfim. Pedro é uma personagem muito figura na Bíblia. Até com os discípulos de Jesus, foi um dos discípulos que um dos primeiros discípulos a conhecer Jesus. Ele passou pela aquela prova de eles irem para o mar, para ter que jogar rede, para ter que pescar. Foi ele que cortou a orelha do soldado lá quando foram prender Jesus. É mesmo este Pedro que eu quero que você foque agora para nós poder começar a falar desse personagem. Certo dia, Jesus pediu para que os discípulos entrassem para o barco. Dessa vez, Jesus não estava no barco com ele. Eu queria que você lesse comigo rapidinho aqui o livro de Mateus 14, 22. Eu vou ler com você primeiro o 22, o 23, depois o 29 até o 32. Combinado? Então vamos lá, 22, o 23. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Essa passagem do 22 ao 23, Jesus pediu para que os discípulos entrassem dentro do barco, porque ele precisava tirar um momento solene, um momento único. Jesus tinha como costume, às vezes, sumir um pouquinho dos discípulos para poder orar, para poder meditar, para poder entrar em comunhão com seu Pai que lá está nos céus. Às vezes eu fico assim pensando, no meio das suas amizades, no meio da sua família, no meio de onde você mais frequenta, você precisa ter um momento único seu. Lógico que é muito bom compartilhar com os amigos. Jesus tinha 12 amigos, e com 30 anos que ele já teve, que ele teve no caso, era difícil manter os 12 amigos. Eu pergunto para você hoje, quantos anos você tem e quantos amigos você tem? Eu tenho 30 anos, não tenho 12 amigos. Então era difícil para Jesus, Era muito difícil para Jesus. Então Jesus pediu para que ele entrasse naquele barco, os discípulos, e depois de passar algum tempo, os discípulos não notaram a presença de Jesus no barco. O que aconteceu? Pedro viu Jesus andando naquela tempestade. As ondas estavam nervosas. Não era a mesma tempestade que nós falamos no começo da nossa série. Essa tempestade, Jesus não estava no barco com eles. Então, às vezes, você pode passar por uma dificuldade que Jesus não vai estar presente com você. Será que você vai desistir? Ou será que você vai pôr a sua prova em fé? Ou será que você vai deixar com que as pessoas olhem para você e falam para você, tu é um fracassado? Só porque você não está com Jesus? Só porque você não chama a presença de Jesus? Volta aqui comigo na Bíblia, ainda no mesmo livro de Mateus 14, desta vez o 29 até 32, que diz o seguinte: Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Eu li primeiro o 29. Por quê? Porque o 28 é mais forte. Então disse Pedro, 28, se o Senhor mesmo mande que eu vá, então eu vou até aí, andando sobre as águas. Se Jesus colocou você numa tempestade, numa dificuldade, é para fazer você forte. Não vai colocar você numa dificuldade ou numa tempestade que você não possa vencer. Essa tempestade que Pedro passou, essa dificuldade que Pedro passou, era uma dificuldade, era uma tempestade necessária para Pedro. Pedro saiu ali com muitas lições. Qual tempestade na sua vida você passou e carregou uma lição? Pedro não saiu a mesma pessoa. A humildade de Pedro aumentou. O respeito de Pedro só aumentou ainda mais por Jesus. Porque quando Jesus vem e fala para Pedro, venha, confie em mim. Pedro confiou, mas você sabe o que aconteceu enquanto Pedro
caminhava neste processo até Jesus. Talvez eu estou falando para alguém que está vivendo por um momento talvez especial, um momento bom, um processo bom. Será que você está confiando em Jesus? Ou será que você está simplesmente confiando nas suas forças? Cuidado. Se você confiar nas suas forças, as ondas que você está pisando, coisas boas que você está vivendo, um dia pode acabar. E Pedro viveu momentos bons, andou naquelas águas, andou naquela tempestade. O seu ego subiu, talvez a sua ganância falou mais alto. Mas quando Jesus falou para ele, venha, e Pedro foi. Deu tudo certo? Deu. Pedro caiu, mas Jesus levantou ele. Você está caído agora? Deixa que Jesus levante você. Você está no chão agora? Deixa que Jesus levante você. Passe por essa dificuldade, mas esta dificuldade é uma dificuldade necessária para tornar você mais forte. Não se esqueça. Tamo junto.